Alô, internauta, aquele abraço. Estamos chegando com a primeira edição do ano do nosso Por Trás da Notícia, aqui no Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná, do Grupo Gazeta do Paraná. E a você, internauta, muito obrigado já pela sua companhia nesta primeira edição. Claro que queremos que não seja apenas a primeira, mas que vocês estejam conosco aí ao longo do ano de 2025. Um ano que promete muita coisa interessante vai estar acontecendo esse ano e nós estaremos registrando aqui, além de várias entrevistas que já estão agendadas. Hoje eu tinha uma entrevista com o Gilson Pessoa, ele que é repórter do Grupo Siliprand, da rádio do Grupo Siliprand, da Rádio Estúdio 92.3, mas um chamado de última hora da família lá de Foz do Iguaçu, onde mora seu pai, para que ele e os irmãos, inclusive o ex-prefeito de Laranjeiras do Sul, que é seu irmão, Roberto Silva, foram chamados pela família, então, para Foz do Iguaçu, devido à gravidade. Agravou-se o quadro de saúde do pai do Gilson. Então, o Gilson não pôde comparecer nesse primeiro podcast do ano para nos dar uma entrevista. Nós queremos daqui desejar ao pai do Gilson e aos seus familiares que Deus faça o melhor, coloque sua mão, proteja, dê força para a família e também proteja de sofrimento o pai do Gilson Pessoa. E ele vai estar aqui na próxima semana para nós falarmos sobre aquele imbróglio lá de Guaíra, aquela confusão lá dos índios paraguaios que invadiram as terras lá e já teve uma morte, a violência está escalando cada vez mais e eu não sei por que até agora o pessoal do governo não fez absolutamente nada para resolver o problema. Queriam resolver comprando terras com o dinheiro da Itaipu, eu não acho que é uma má ideia, mas houve aí uma série de objeções feitas pela classe política, pelos deputados. Me parece que ainda não foi possível conseguir um consenso para que a Itaipu compre terras, dê para estes índios paraguaios, tá? Também abre um precedente, né? Porque daí é o seguinte, invade que Itaipu compra e doa a terra. Então nós temos aí um precedente muito sério. E é sobre isso que o Gilson Pessoa ia falar conosco nesse podcast de hoje, porque ele, como repórter, conhece melhor do que ninguém o que está acontecendo lá, se realmente são sem terra, se realmente são índios brasileiros, numa região que nunca se soube que tivesse tradição na sua cultura, na sua história, de presenças indígenas. É uma coisa muito estranha. Então, com a não presença do Gilson, eu, para não deixar sem que o podcast fosse levado ao ar, aproveitei para, neste começo de ano, fazer um balanço de como é que está a política em Cascavel, como é que está a política no Paraná e como é que está a política no Brasil. Começamos por Cascavel. Eu estava no litoral e assisti a posse do prefeito Renato Silva pelo Instagram, no canal do Paranhos, eu assisti. E também assisti a posse dos senhores vereadores. Não lembro agora por que canal foi que eu assisti, mas acho que foi pelo pastor Edson que eu assisti a posse dos vereadores. E me chamou a atenção a entrevista dada pelo Alessio Spínola, ex-presidente da Câmara de Vereadores. Primeiro, que eu acho que foi uma deselegância da parte do Alessio culpar o prefeito Renato Silva, chamando-o de traidor, culpá-lo por não ter apoiado ele para um quarto mandato. Aí já começa a incoerência. Quarto mandato. Gente, a Câmara de Vereadores tem, em um período legislativo, duas vezes eleição para a presidência da Casa. Os 2 primeiros anos e os últimos 2 anos. É de bom tom que os primeiros 2 anos seja um o presidente e nos últimos 2 anos seja outro, para haver uma alternância de pensamento, de maneira de administrar, e para dar oportunidade, já que não é possível dar aos 21 a oportunidade de exercer a presidência no mesmo período legislativo, então pelo menos que dois grupos estejam representados, um no primeiro biênio e o outro no segundo biênio. Então, nada justifica, Alessio, me perdoe, mas nada justifica que você fosse ficar mais um mandato de 2 anos. Você ficou 3. 6 anos. E ilegal, inclusive. Ah, mas então se é ilegal, por que ele ficou? Porque ninguém reclamou. A justiça só age se provocada. Então teve a eleição dele e a reeleição dele. Permitida uma reeleição. Pronto, acabou.
Aí, mas é outro período legislativo. Não tem nada a ver, é outra legislatura, nada a ver. Se fosse assim, então o cara pode ficar eternamente presidente, basta que ele se reeleja vereador. E daí chega lá e elege ele de novo. Isso é absurdo, absurdo. Eu sou pela renovação, desde o primeiro dia após a eleição, no dia 7 de outubro, eu declarei aqui nesse microfone de que eu era favorável à renovação, nada contra as gestões do Alessio, mas precisa renovar. Daí o Alessio ficar magoado porque não foi para um quarto mandato, porque não lhe deram 8 anos consecutivos de presidência da Câmara. Será que está certo isso, Alessio? Nenhum dos outros 21 vereadores tem competência para assumir a presidência da casa? E outra, se o Renato te prometeu algo que ele não podia entregar. Porque ele nem vota como prefeito, nem vota na eleição da Câmara. Nem ele, nem o vice-prefeito, não votam. Nem o governador, que disse que estava apoiando o Alessio, não votam. Nenhum deputado vota, mesmo que estivesse apoiando o Alessio, mas não vota. Quem vota são os senhores vereadores. Então, se a gente não quer que a Câmara seja um puxadinho do Executivo, a coisa mais importante que tem é você deixar a Câmara caminhar com suas próprias pernas. Então, o assunto é interno. É um assunto que os senhores vereadores têm que decidir quem vai ser o presidente no primeiro biênio. E daqui 2 anos, quem vai ser o presidente para o último biênio. Isso é um assunto interno do Legislativo. O prefeito vai lá e se mete, chama vereador e fala, olha, o meu candidato é o fulano, quero que vote no fulano. Chama-se interferência, contra a qual nós sempre gritamos. A população, a sociedade no todo grita, olha, os senhores vereadores cumpram o papel de legisladores e fiscais do Executivo, e o Executivo cumpra seu papel lá do outro lado da praça. É assim que tem que ser. Daí vem o Alessio no primeiro dia na posse dos seus vereadores e demonstra uma mágoa muito grande, porque o Renato lhe traiu. Mas lhe traiu no quê? Mas ele disse que eu ia ser o presidente da Câmara. Bom, se ele disse que você ia ser o presidente da Câmara, ele disse algo que ele não podia cumprir, que não dependia dele. Não dependia dele. Muito menos do prefeito que saiu, o Paranhos. Porque o prefeito está saindo, a caneta secou. Você quer que um prefeito que está saindo vai ter força, vai ter ingerência sobre os votos dos senhores vereadores? Impossível. Impossível. E, aliás, nós não queremos que tenha. A população não quer que tenha interferência do Executivo no Legislativo. O Legislativo cumpra seu papel e o Executivo cumpra o dele. E o Judiciário faça a sua parte. Mas o Ministério Público e tal. Mas cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado, como dizem aí os jovens, não é isso? Então eu não entendi essa reclamação do Alessio. Eu acho que ele foi, na verdade, foi injusto com o prefeito entrante, com o prefeito Renato Silva, porque ele não podia que o Renato fosse lá e botasse goela abaixo. Mas eu ouvi de uma das lideranças a seguinte afirmação, uma das lideranças que não está na Câmara, que foi procurado para apoio ao Alessio, um dos deputados de Cascavel. Ele me disse o seguinte, Sérgio, se faltassem 2 ou 3 votos para o Alessio se tornar presidente, a gente podia fazer uma carga em cima dos vereadores, olha, uma campanha, um pedido aos vereadores, faltam 2, 3 votos para nós elegermos o Alessio para mais um mandato de presidente. Ele não tinha 2, 3 votos. A bem da verdade, no final ele só tinha o dele, só o dele. Então precisava que o Executivo, os deputados, o ex-prefeito fizesse uma campanha, um lobby em cima dos vereadores para arrumar 10 votos para o Alessio, para chegar nos 11 que ele precisava para ganhar. Aí não, né? Precisa fazer uma meia-culpa, tem que fazer uma revisão do que ele fez como presidente da Câmara nos 6 anos, que descontentou, inclusive, seus companheiros, aqueles que foram reeleitos junto com ele, aqueles que lhe deram apoio e voto para que ele fosse, durante 3 vezes consecutivas, o presidente da Câmara. É isso que eu acho sobre o imbróglio envolvendo a presidência da Câmara. Eu sei que vocês vão dizer assim, mas já se passaram 20 dias do assunto e agora, mas eu estava de férias, eu estava na praia, estava no litoral. E depois voltei do litoral e peguei uma virose, porque de 10 que foi para a praia, 11 que voltou, de lá voltou com virose. Então eu acabei ficando fora mais uns dias aí e hoje estou retornando, então estou aproveitando para comentar este assunto. Com relação aos primeiros passos do prefeito Renato, eu acho que está dentro do aguardado, do esperado. Ele está bem cercado, um
procurador jurídico muito competente, Dr. Edson Zorek, um chefe da Casa Civil, chefe de governo, na verdade, primeiro-ministro, como estão chamando, bastante tarimbado, bastante experiente, que é o Folador. Eu acho que dá para fazer um contraponto aí, porque o Folador é bastante ousado e ainda é um político das antigas. Então, no tempo que ele foi vereador junto comigo. Ele foi vereador em Cascavel, eu fui vereador em Toledo. Na nossa época era outra época. Se o prefeito queria dar dinheiro para o futebol, mandava para a Câmara lá uma proposta de R$1 milhão para o Cascavel e os vereadores votassem. Se aprovasse, ele podia destinar o dinheiro. Hoje não dá nem para se cogitar uma ajuda dessa. Aliás, o município tem que cobrar, mesmo que de uma forma mais branda, mas tem que cobrar pelo uso do estádio, porque é um bem público. E a lei ela é impessoal, então não interessa se eu gosto de futebol, mas o outro não gosta, eu pago imposto, o outro paga também. Então, quer dizer, as coisas mudaram, e mudaram muito. Então, o Folador é um cara ousado, é um cara virador, entendeu? É um trator nas suas ações. E do outro lado tem um cidadão ponderado, o Edson Zorek, excelente procurador jurídico. Por quê? Porque daí ele fala, olha, assim não dá, mas legalmente assim pode fazer. Então eu acho que o prefeito Renato está muito bem servido. Como está muito bem servido, por exemplo, na questão de obras aí com o Sandro, que conhece tudo daquele setor, para dar continuidade às obras que estão sendo construídas aí, que começaram no governo do Paranhos. Então eu penso que esses primeiros dias do governo do Renato Silva, nenhuma surpresa, nada fora do normal, estão trabalhando direitinho, o Renato está trabalhando bastante. A medida dos ônibus que estava anunciada, ele cumpriu, né, do ônibus de graça aos domingos. E eu acho que a população tem que dar o tempo para que o prefeito se ambiente com o paço municipal, com as suas atividades, e aí a coisa vai andar, não tenho dúvida nenhuma que tem tudo para andar, até porque o Renato sabe muito do que estava acontecendo no governo, porque ele era o vice-prefeito do Paranhos. Por falar em Paranhos, eu passei pela capital na minha volta do litoral, estive lá nas hostes palacianas, conversando lá, estive no gabinete do vice-governador, do Dr. Darcy, que é meu amigo, que vai assumir o governo em abril do ano que vem, será governador do Paraná, o Dr. Darcy Piana. Estive lá com o Guto Silva, na Secretaria de Planejamento, conversei com o pessoal do IAT, do Instituto de Águas e Terras do Paraná, estive na Assembleia Legislativa conversando com alguns deputados, e o que eu vejo é que o nome do Paranhos está em todas as rodas sendo citado como um possível nome para a composição de uma chapa majoritária. Quer dizer, já há uma percepção dos políticos, mesmo de outras regiões, de que o Paranhos é um potencial candidato a governador, vice-governador, compor a chapa para a eleição do ano que vem. Com relação ao fato do Sérgio Moro estar em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que primeiro lugar é em janeiro de 2025. Quando a eleição é em outubro de 2026, é muito, muito cedo para já se afobarem achando que, não, olha, é imbatível. Não é bem assim, porque ele pode ir desidratando ao longo desta pré-campanha. Então, é muito cedo. Ele é o nome mais conhecido. Isso não quer dizer que vai se traduzir em votos. Está cheio de gente que sai em primeiro lugar nas pesquisas e depois, no meio do caminho, acaba sendo atropelado. Mas o nome do Paranhos, o que é melhor de tudo para o cascavelense, para o oestino, é que o nome dele já está sendo citado nas rodas de discussões com relação à chapa majoritária. O Brasil de sempre, né? Essa confusão do Pix, eu disse num grupo de WhatsApp e vou dizer aqui para fechar a minha participação, essa minha primeira participação em 2025 aqui no podcast. Para que mexer no que está dando certo? O Pix foi algo que não foi criado pelo Bolsonaro. Foi no governo do Bolsonaro. Mas quem criou foi o corpo técnico do Banco Central. E o Pix foi a grande solução para evitar assaltos. O cidadão ia com o seu carrinho de pipoca para o centro da cidade durante o dia vender pipoca. Quando estava voltando para casa com o dinheirinho no bolso, era assaltado muitas vezes e tomava o dinheiro que ele ganhou trabalhando o dia todo lá no sol, vendendo pipoca. Com o Pix, isso acabou. A pessoa vai lá, pega e paga no Pix. Aqueles trailers de cachorro-quente, no final da noite, na madrugada, eram assaltados. Por quê? Porque eu passei lá, o outro passou lá e pagava no dinheiro. Certo? Naquela época de que não tinha o Pix. E o dinheiro estava lá,
no trailer. Aí vinha o cara, metia um revólver lá, às vezes até de brinquedo o revólver, mas o cara na hora não sabe, entregava o dinheiro, tudo que ele ganhou durante a noite. O Pix veio para isso. Ah, mas e o crime organizado? Gente, o crime organizado não vende por Pix, ou alguém compra cocaína no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito. E o traficante que vai buscar a droga, ele chega lá e dá um cheque predatado, ó, depois que eu vender eu vou te pagar. Não, é tudo grana viva, certo? É grana viva. Então é uma palhaçada que fizeram e o desgaste para o Lula e para o governo do PT foi enorme. E quem saiu-se vitorioso nessa história foi o Nicolas, que soube aproveitar bem o tema, aproveitar bem o assunto, está aí com quase 300 milhões de visualizações no seu vídeo e simplesmente arrebentou a boca do balão. Agora tem um decreto, agora não é mais uma dedução, tem um decreto dando sigilo total ao Pix, quer dizer, nem Receita Federal, nem Banco Central, ninguém pode quebrar o sigilo de qualquer conta bancária, tenha R$500 ou tenha R$500 mil no Pix, não importa, agora é lei, agora está lá, determinado e sem taxação. E agora também, o comerciante que disser, não, eu faço no Pix, mas eu cobro uma taxa de administração, é crime. Porque tem uma medida provisória editada pelo governo. Pix, sob total sigilo, e ninguém pode cobrar alguma taxinha a mais porque o pagamento está sendo feito no Pix. O Pix, no decreto diz, passa a ser uma operação semelhante a dinheiro vivo. Então, pelo menos agora se legalizou essa situação. Demais, vamos aguardar o ano de 2025 e ver como é que as coisas andam em Cascavel, andam no Paraná e andam no Brasil. Eu espero que o ano de 2025 seja melhor que 2024, porque o nosso povo está sofrendo, e sofrendo muito aí com as dificuldades financeiras, com os erros administrativos que estão acontecendo aí no governo federal com relação à economia. Precisamos recuperar imediatamente tudo isso para que a nossa população possa ter mais tranquilidade, porque quando o governo falha, não é o rico que perde. O rico não tem problema nenhum. Quem perde é o pobre, e é esse que não pode perder. Já não tem nada e ainda perde o pouco que tem. Obrigado pela sua companhia, fiquem todos com Deus, uma boa semana e até a próxima segunda com mais uma edição inédita do nosso Por Trás da Notícia.